Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. E mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. E hoje com diversos assuntos importantes para a gente poder deixar a nossa opinião. A gente vai falar muito sobre o jogo de amanhã entre Vasco da Gama e Sport Clube Recife, o Sport que visita o Vasco da Gama, Vasco com aquela obrigação de vencer. Tem duas situações para a gente poder falar importante, que é a permanência aí do Carille, essa situação aí envolvendo Dimitri Payet, porque vai ter uma reunião entre a cúpula vascaína e o jogador para entender melhor o que está acontecendo com o Payet aí fora de campo, porque o nome do Vasco da Gama está envolvido aí nesse noticiário aí, policial. A gente vai falar aqui muito sobre a situação da dívida milionária do Vasco da Gama contra a Matix, né? 17 milhões ali. E a gente vai falar aí hoje, último dia de janela, mas tem um alento aí. O Vasco finalmente acertando a renovação de contrato de um jogador importantíssimo aí os cofres do clube, que eu acho que deveria ser titular. Eu peço a você que não é inscrito para você se inscrever aqui no nosso canal, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Vamos começar falando aqui, gente, de Vasco da Gama e Sport, jogo que vai acontecer às 21 horas amanhã, com transmissão do Sport TV e do Amazon Prime. Pessoal, seguinte, o Carille ganhou aí dois reforços para essa partida. O Adson e o Coutinho, dois jogadores que eram dúvidas para esse jogo, vão reforçar o Vasco da Gama, estará à disposição do treinador. O Vasco está treinando nesse momento no CT Moacir Barbosa. O time do Vasco aí não vai ter novidade, é o mesmo time que enfrentou o Santos ali, que enfrentou o Melgar, o Puerto Cabelo, certo? Uma única alteração que a gente vai ter vai ser a entrada do Titi no lugar do Paulinho. A gente já viu isso acontecendo aí no jogo passado contra o Puerto Cabelo. Então, o Vasco com o Léo Jardim no gol, PH, Lemos e João Vitor, o Piton, o Hugo Moura, o Titi e o Coutinho, o Garré, o nosso Nuno e o Vegete. Esse é o time do Vasco da Gama. E uma situação aí muito complicada, essa situação do Carille, pessoal. Porque assim, a demissão do Carille está na mesa. O Carille, para permanecer no Vasco, ele teria que fazer um trabalho extraordinário, certo? De excelência. Situação do Carille hoje é completamente difícil dentro do clube. Ontem ainda foi divulgado aí um vídeo de um torcedor dizendo que não era para o Vegete ou abraçar na comemoração. Você viu o status que essa diferença já chegou. E cada dia que o Vasco permanece com o Carille é um dia que o Vasco perde de oportunidade de mercado. Está aí o Dorival que está acertando com o São Paulo. São Paulo não está perdendo a oportunidade. O Vasco está segurando aí o treinador. Ainda há uma expectativa interna aí de que o trabalho do Carille
possa vingar, certo? Mas, assim, diante da nota da Força Jovem, das declarações do Carille, o clima é muito ruim, o Carille deve cair, certo? Se não for esse jogo contra o Sport, vai ser nesses jogos aí que o Vasco vai fazer fora de casa, certo? Vasco, nos próximos 10 jogos, joga só 2 partidas em São Januário, então essa demissão do Carille está decretada e falta anunciar oficialmente. Bom, essa situação do Payet também é uma situação que está dando aí o que falar. O que o Payet faz na vida particular dele é um problema dele. Mas aí o seguinte, quando o jogador ele começa a responder à Polícia Civil, a situação está em fase aí de inquérito para ele sendo investigado, o Payet vai prestar depoimento. E tudo que é notícia, certo, é colocado assim, Payet, jogador do Vasco. E o Vasco está aí nas páginas policiais. A gente toma conhecimento que vai ter uma reunião aí entre o Vasco da Gama, a cúpula do Vasco, com o Payet para entender essa situação. Seria importante o Payet vir a público aí e explicar essa situação via assessoria de imprensa. Eu não sei como que o Vasco ainda não cobrou essa situação dele, tá? Agora, a situação é a seguinte, essa mulher aí é uma oportunista também do caramba. Porque se fosse outra pessoa, ela não estava divulgando coisas aí medonhas aí na internet. A gente não está aqui para poder fazer juízo de valor, mas assim, é importante essa situação ser resolvida, tá? Eu acho que essa situação coloca um ponto final na passagem do Payet aqui no Vasco da Gama. Havia até uma possibilidade do Payet renovar, porque o Vasco deve uma grana para ele, 2 milhões de reais, e essa grana ser diluída aí em forma de salário, mas eu acho que essa situação coloca fim na passagem do Payet aqui no Vasco, né? O Payet que ajudou muito o Vasco quando chegou, com o Carille não está tendo aí as oportunidades que deveria ter. Pois bem, é o seguinte, a gente fala aqui sobre uma dívida milionária entre o Vasco da Gama e a Matix, né? Muita gente aí falando do país, querendo ser justiceiro. Tem jornalista aí que tinha que ser justiceiro com Jorge Salgado, né? Porque essa situação com a Matix, ela tem que ser apurada. Não só na gestão do Jorge Salgado, mas nessa gestão aí também. Porque quem assinou essa confissão de dívida sem discutir na justiça se essa mediação era válida ou não foi o Pedrinho que assinou essa confissão de dívida. Então, para quem não sabe, a Matix, do empresário Tairo Arruda, ali, o CEO do Botafogo, intermediou a venda do Vasco da Gama para 777 Parques. Tá? Essa ação, aí, o que o Vasco devia para ele estava em 10 milhões no começo da ação, certo? A ação ficou 2 meses aí suspensas durante 2 oportunidades, e ontem a gente tomou conhecimento que já estaria em 17 milhões aí de reais essa dívida. Ó, se a ação estava suspensa, não corre juros, porque houve um comum acordo para suspender a ação, mas já está em 17 milhões, a diretoria do Vasco não vem a público para poder falar, e o Vasco simplesmente, que é mais estranho, aceitou essa situação. Por isso que seria importante aí o Pedrinho divulgar esse contrato com a 7777 Parques, para a gente saber quem ganhou comissão nessa situação. A transparência é zero, não houve pronunciamento da diretoria e é a coisa mais ridícula aí que tem. O CEO do Botafogo intermediou a venda do Vasco, né? E agora o Vasco deve uma grana para o CEO do Botafogo. É como se o CEO do Banco Itaú fosse contratado para poder vender ações do Bradesco. É uma loucura. Isso é só no Vasco. Bom, hoje, o último dia de janela, não vai chegar
mais ninguém, mas de alento aí é que o Vasco provavelmente assina hoje a renovação de contrato aí com o jogador Ryan, tá? Então, um Pix feito, as garantias foram dadas aí para o Ryan, o contrato já está na mão do jogador, né? O procurador dele, que é o pai dele, o Valquimar, vai fazer hoje a assinatura do contrato aí e essa situação deve ser anunciada nos próximos dias. E a gente tem que agradecer aqui, bem ou mal, tem que agradecer o Ryan, que não quis dar uma de malandro, né? Não quis dar uma de malandro nessa situação toda aí, certo? Porque poderia ter dado de malandro, o pai dele também, o Vasco, como o contrato está terminando agora, em dezembro, ele poderia ter assinado um pré-contrato, mas foi fiel ao Vasco da Gama, jogador que está aí avaliado em 13 milhões de euros no Transfermarkt, né? Então, o Ryan renovando por mais um ano aí com o Vasco da Gama. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!